Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui hoje, à diretora do museu, também à Helena Elias, que me convidou para aqui estar. Portanto, eu trabalho, efetivamente, nas relações que se estabelecem na arte do século XX com a política e com a sociedade e, de alguma maneira, não é? Portanto, o que eu trago aqui hoje são também exemplos que caracterizam essa relação, ou seja, esta ligação do desenho técnico às vanguardas artísticas no século XX, naturalmente que se foi fazendo de variadas formas e através de vários movimentos e de vários coletivos, não é? Que ao longo do século foram pensando através de uma intervenção artística que partisse de um entendimento de arte que não era o entendimento de arte mais tradicional ou mais académico. E é precisamente por aí que eu começo, ou seja, de facto, a relação que se pode estabelecer, no meu entender, entre desenho técnico e vanguardas artísticas acontece porque nessas vanguardas, onde existiram componentes de desenho técnico, não é? Portanto, que foram importantes para o desenho artístico, havia um entendimento de arte que se afastava do entendimento de arte pela arte, não é? Portanto, de uma arte que tem um fim em si mesma. Ou seja, a partir do momento em que, no século XX, houve algumas práticas artísticas, alguns movimentos e algumas vanguardas que saíram dessa ótica e desse entendimento, não é? E que assumiram que pode existir, não é, um entendimento de arte útil, ou seja, de uma arte que é entendida como meio e como ferramenta e não como fim, não é, em si mesmo, então de facto começam-se a estabelecer essas relações com o desenho técnico. Eu podia ter trazido vários exemplos, mas achei que se calhar, talvez porque este seja um dos primeiros em que isso acontece e também, não é? Portanto, porque tem componentes muito específicas, não é? Portanto, de abertura das artes plásticas ao design, à arquitetura, à própria engenharia, não é? Achei que o exemplo das vanguardas russas, particularmente o exemplo do construtivismo e do produtivismo, poderiam ser exemplos paradigmáticos desta relação. Portanto, o construtivismo e o produtivismo nascem, não é, ainda antes da Revolução de Outubro de 1917, na Rússia, mas, aliás, o construtivismo nasce ainda antes da Revolução, o produtivismo não, mas o que vai acontecer é que, se antes da Revolução as vanguardas, de uma forma geral, não é? Portanto, as vanguardas artísticas russas seguiam o alinhamento das vanguardas europeias, não é? Ou seja, viradas para uma experimentação constante, para uma provocação constante, para um relacionamento com a arte mais de teor axiológico, não é? Portanto, do âmbito do fazer. Quando se dá a Revolução de Outubro, essas mesmas vanguardas, ou algumas dessas vanguardas, começam a pensar numa outra ótica, que é uma ótica distinta, de facto, daquela que assistiu à grande maioria das vanguardas europeias, e que é a ótica da politização da arte, ou seja, de encontrar, não é, formas de prática artística que possam, de alguma maneira, contribuir para o processo, não é, de reconstrução social em curso. Não é? E é exatamente a partir daí, e isso é uma discussão que vai acontecer de uma forma muito vincada e até muito acesa entre os artistas entre 1917 e 1920, e, portanto, ela acaba por se estabilizar e por se amenizar muito mais a partir da década de 20, mas é a partir daí, não é, dessa discussão primeira, da discussão dos artistas no sentido de contribuírem para a construção daquela nova sociedade que saía da Revolução de Outubro,
que nasce este entendimento de arte útil, não é? Portanto, de uma arte que não se esgota em si mesma, não é? Mas que, de alguma maneira, pode contribuir para as várias áreas, não é? Portanto, da construção da sociedade. O que é que acontecia? Este é um período artístico, tanto na Europa como noutros locais, virado para as linguagens abstratas. Essas linguagens abstratas nas artes estavam a acontecer, não é? Portanto, em vários países, não é? E na Holanda, em Paris, não é? Portanto, em vários locais, e também estavam a acontecer e a desenvolver-se na Rússia. Sobretudo as linguagens da abstração geométrica, ou seja, de facto os artistas que ali estavam a trabalhar, desde 1910, 1911, estavam a procurar, não é? Portanto, desenvolver características relativas à forma, à estrutura, à cor, que pudessem ser, de alguma maneira, objetivas, ligadas à percepção visual e que pudessem ser utilizadas para a criação artística, particularmente no campo da pintura e da escultura. E a grande maioria dos artistas que embarca neste novo entendimento da arte pós-Revolução de Outubro são artistas que estão associados precisamente às linguagens abstratas. E, portanto, o percurso primeiro que fazem, desde logo, é acrescentar, não é? Procurar acrescentar uma lógica discursiva às formas abstratas, não é? Ou seja, por exemplo, isso aconteceu, eu não tenho aqui nenhuma imagem, mas aconteceu muito nos cartazes, não é? Que foram publicados pelo L. Lissitzky, por vários artigos, pelo Rodchenko e outros artistas ligados às vanguardas, que de alguma maneira utilizavam as formas abstratas geométricas, portanto o triângulo, o círculo, o quadrado, etc., mas atribuíam-lhes um conteúdo narrativo, não é? Portanto, existem vários exemplos nesse sentido. Um outro exemplo paradigmático nesta transição, não é? Portanto, e que é também uma transição das próprias vanguardas artísticas para um maior empenhamento, não é? Portanto, relativamente ao desenho técnico, é a construção ou o projeto, não é? Portanto, que um desses artistas, o Vladimir Tatlin, fez entre 1919 e 1920. Nós aqui temos alguns dos projetos que ele construiu, portanto, e daí percebemos claramente essa relação, não é? com o desenho técnico, mas o que está aqui em causa são os objetivos. O Tatlin era um artista ligado, no início da sua carreira, à pintura e à escultura. Aliás, ele, em 1914, por exemplo, depois de visitar Paris e de conhecer o Picasso, começa a fazer relevos, não é? E contra-relevos abstratos, não é? Que criam ou procuram criar uma ligação ao espaço real, não é? E essa é a sua primeira abordagem. Depois da Revolução, e este é um dos projetos mais paradigmáticos a esse nível, o que ele procura fazer é, de facto, criar aqui uma espécie de diluição de fronteiras entre as várias disciplinas artísticas. E como é que ele consegue fazer isso? Por exemplo, ele, através da linguagem da abstração geométrica, que introduz, não é? Por exemplo, através destes três elementos, não é? O paralelepípedo, a pirâmide e a esfera, vai dar-lhe a tal narrativa, não é? E simultaneamente vai construir um projeto que é, por um lado, uma escultura, por outro lado, um edifício. Ou seja, ele reúne aqui duas funções muito distintas. A memorial, não é? Portanto, não deixa de ser um monumento à Terceira Internacional. Aliás, isto é um projeto, ele nunca chega a ser construído, mas é um projeto pensado, não é? Para ser uma espécie de torre de 400 metros, não é? Muito ambicioso, até diria eu, ao nível da engenharia e da arquitetura, não é? Para a altura, porque, por exemplo, estes blocos que nós vemos aqui no interior do projeto são blocos
que serviriam de edifícios, portanto são blocos contentores, não é? Eram edifícios para salas de reunião, para salas para dormitórios, não é? Portanto tinham uma funcionalidade muito prática. Estão revestidos por esta espiral, não é? Portanto, que os rodeia na totalidade e, no fundo, tem aqui esta dupla função de monumento e de edifício, não é? Portanto, arquitetónico. Ele, quando eu dizia que era bastante ambicioso, até este é um desses projetos, portanto, nós estamos a ver aqui alguns, aqui uma das maquetes também que foi construída nessa altura, é porque todos, não é? Portanto, toda a funcionalidade, todo o desenho, todo o planeamento e concepção, não é? Portanto, deste monumento se constituiu em torno desta ideia de diluição de fronteiras, não é? E isso é o que acontece, de facto, durante este período, nos vários artistas que fizeram parte do construtivismo e do produtivismo. Ou seja, deixa de haver apenas o objetivo experimentalista das artes, deixa de haver apenas o objetivo, não é? Portanto, provocatório ou de inovação, não é? Portanto, formal e plástica, e passa a haver, não é? Portanto, uma perspectiva da arte que é uma perspectiva que se relaciona, não é? Com a própria utilidade que a arte pode ter. E a resposta imediata que dão é, de facto, esta diluição das várias fronteiras. Tornaram-se artistas plásticos, não é? Arquitetos, designers, engenheiros e tudo o resto, não é? Porque, de facto, eles passam a conceber os seus projetos nas suas variadas componentes, não é? Através destes diferentes saberes, não é? E conjugando todos esses saberes naquilo que é a dimensão plástica e artística. Um outro pormenor interessante neste projeto, eu não sei se vocês conhecem, é que cada um destes blocos interiores, não é? Faria estaria em movimento rotativo constante, não é? E cada um deles tinha um movimento constante, temporal, distinto entre si. Portanto, o mais pequeno em cima, a esfera, deveria, não é? Portanto, de dar uma volta sobre si mesma num dia. A pirâmide, creio que era uma volta sobre si mesma, não é? Portanto, durante um mês, e aqui o paralelepípedo por um ano. Esta ambição, não é? Que é o primeiro impulso que surge dentro do construtivismo, tem naturalmente depois vários outros apoios que se vão juntando, não é? E que vão permitindo que exista uma nova, não é? Portanto, atitude, mas também uma nova prática artística. Ou seja, aqui a ligação faz-se sempre entre a linguagem da abstração geométrica e as diferentes componentes que estão ligadas não propriamente ou não apenas às artes plásticas, mas também à arquitetura, ao design e às engenharias. E para isso contribuiu bastante a Foucault-Temage, que é muito menos conhecida que a Bauhaus, mas que é a sua irmã, não é? Portanto, no fundo, a Bauhaus é criada na Alemanha em 1919 e a Foucault-Temage é criada em 1920. E os seus objetivos eram similares, portanto, no fundo, havia aqui a tentativa de, na mesma instituição, conjugar saberes de forma multidisciplinar e não apenas conjugá-los de forma multidisciplinar, como colocar, não é? Portanto, os profissionais a serem, não é? Portanto, os agentes principais no planeamento, na concepção, no desenho e na execução, não é? Portanto, da própria obra. Claro que sempre com uma ligação última à indústria,
que em alguns casos correu bem e noutros não correu bem, não é? Mas a Bauhaus também tinha essa perspectiva, não é? Portanto, de integração precisamente das artes plásticas no processo industrial, e a Foucault-Temash também tem claramente esse intuito. Aliás, ela acaba por estar muito estruturada, não é? Ao nível de um plano, não é? Portanto, elementar, que era um plano do curso inicial, não é? Portanto, que se fazia, que todos os alunos faziam, e do qual faziam parte cadeiras muito distintas, não é? Disciplinas muito distintas, que iam das mais teóricas às práticas. Os artistas de vanguarda, dessas tais vanguardas, não é? Artísticas ligadas ao construtivismo e ao produtivismo, vão praticamente todos ser professores da Foucault-Temash e vão dar, curiosamente, não é? Disciplinas muito diversas. Não é? Temos, por exemplo, o Rodchenko a dar pintura e a dar ateliê de metais. Não é? Temos outros artistas a darem arquitetura e a darem têxteis. Portanto, havia uma versatilidade, ou uma tentativa de versatilidade, não é? no próprio comprometimento do fazer artístico, que acabava, uma vez mais, por fundir, não é? estas disciplinas que até ao século XX estavam muito, não é? Separadas, não é? Portanto, com as suas fronteiras muito delimitadas, mas que não apenas, não é? Portanto, na Rússia, entretanto, União Soviética, como por todo o lado, não é? Acabaram por romper, não é? Portanto, com essa estruturação, não é? Portanto, demasiado fechada da própria ideia disciplinar. Portanto, aqui isso intensificou-se, ou seja, essa vontade e essa tendência geral das vanguardas, não é? Em romper as fronteiras disciplinares, não é? Que aconteceu um pouco por todo o lado na primeira metade do século XX, intensifica-se aqui claramente, não é? Portanto, e intensifica-se porque os objetivos e o entendimento de arte são completamente distintos daqueles que existiam noutros locais. Eu trago dois exemplos, não é? De percursos e de artistas que considero, para além do Tatlin, não é? De facto fundamentais nesta possível relação entre desenho técnico e prática artística, não é? Portanto, o desenho artístico. Aliás, esta definição ou esta separação entre desenho artístico e desenho técnico, não é? Portanto, neste caso concreto, por exemplo, nestas obras concretas deste artista, acaba por se diluir, não é? Em muitos aspectos. O Eli Lissitzky foi um artista que, de facto, desde a Revolução, que procurava, de alguma maneira, aplicar a abstração geométrica ao espaço real, não é? Portanto, aliás, esta é uma transição que também o Tatlin faz, não é? A ligação que se estabelece entre a arte e a própria realidade. Neste caso, é feita através do espaço. E, portanto, ele começa a testar isso com algumas pinturas, algumas colagens que vai fazendo a partir de 1919 e que se transformam num projeto, numa espécie de projeto Braun, não é? Que é desenvolvido entre 19 e 1927 e que, no fundo, não tem uma definição estanque, portanto, ele nunca definiu claramente o que é que, não é? Portanto, Braun significaria, mas aquilo que nós sabemos é que ele procura, desde logo, não é? Acrescentar tridimensionalidade à bidimensionalidade da abstração geométrica. Não é? Por exemplo, há um confronto, não é bem um confronto, não é? Mas há um diálogo que se estabelece entre este artista, o Eli Lissitzky, e um outro ligado a outra vanguarda russa, o suprematismo, não é? Que é um diálogo muito interessante, porque
o Lissitzky começa por ser primeiro influenciado pelas formas geométricas e pelas dinâmicas que elas podem criar, não é? Portanto, no espaço bidimensional, mas vai-se desprender disso porque vai-se desprender, não é? Portanto, apenas desse discurso, porque compreende que o seu objetivo é chegar ao espaço real. E então começa, em primeiro lugar, a testar a tridimensionalidade na bidimensionalidade, utilizando algumas ferramentas, não é? Que podem ser consideradas ferramentas próximas ao desenho da arquitetura, por exemplo, ou até na engenharia, e estes exemplos parecem ser representativos disso. E em 1923 ele, de facto, vai criar um projeto para uma exposição em Berlim, que faz, então, essa transição para a realidade concreta, ou seja, a tridimensionalidade já não é uma tridimensionalidade projetual, digamos assim, feita através do desenho, não é? Que se apresenta na pintura, mas é pensada para integrar um espaço. Considera-se que este projeto, não é? Que é uma espécie de sala Braun, é uma das primeiras instalações artísticas, não é? Porque, efetivamente, ela é constituída por uma série de objetos. Nós podemos ver aqui uma fotografia, não é? De época, e aqui uma reconstrução deste espaço que foi feita em 1971, e aqui, não é? Vemos o desenho projetual do próprio Lissitzky, e percebemos que, mesmo não estando completamente por dentro, não é? dos objetivos e das funções que este projeto tinha, percebemos claramente que há uma relação entre os objetos que aqui estão e o espaço, o meio, não é? Onde eles estão. Agora, o que acontece é que o Lissitzky não apenas projetou, não é? O espaço, não é? Projetou a colocação dos objetos nesse espaço, como projetou também o itinerário, não é? Que as pessoas iriam seguir e que deveriam seguir para conseguirem entender todo o projeto, não como um projeto para ser visto, mas como um projeto para ser vivido, não é? E é isso, precisamente, que ele escreve aqui. Não há tempo para lermos toda esta folha de intenções, não é? Mas aqui, logo no início, ele diz-nos que o espaço não serve só para os olhos, não é só uma imagem, o espaço é para ser vivido, não é? Daí que seja necessário, para o Lissitzky, trabalhar numa ótica e numa perspectiva que se afasta das tradicionais artes plásticas, não é? E é exatamente desse afastamento que resulta precisamente o encontro com um desenho de teor muito mais técnico. O outro exemplo que eu aqui trago é o do Alexander Rodchenko. O Rodchenko foi um dos artistas mais comprometidos até politicamente, não é? Portanto, com a Revolução de Outubro, portanto, quando eu digo comprometidos, entusiastas, não é? Ele trabalhou em várias frentes. Aliás, uma característica destes artistas é, de facto, trabalharem simultaneamente em várias frentes, não é? E, na grande maioria dos casos, como aconteceu com o Rodchenko, abandonando, inclusive, as disciplinas mais tradicionais das belas artes, não é? Portanto, no fundo, por exemplo, o Rodchenko começa como pintor, não é? E a partir de certa altura abandona completamente a pintura e reage, inclusive, contra a ideia de pintura. Porquê? Porque ela não tem qualquer objetivo prático na sociedade. E, portanto, começa a trabalhar em áreas que, uma vez mais, procuram conjugar a linguagem das abstrações geométricas com aquilo que são projetos, não é? Que têm em vista a construção de alguma coisa, não é? Daí
também esta relação que se estabelece com o desenho técnico. Porquê? Porque há, efetivamente, este objetivo, o de construir, não é, alguma coisa. São artistas que, inclusive, não têm um certo pudor relativamente à própria designação de artista, consideram-se muito mais técnicos, não é? Nessa perspectiva vão, de facto, fazer essa junção entre as várias áreas possíveis. O projeto que eu aqui trago do Rodchenko é muito interessante porque neste projeto percebe-se claramente essa ligação entre abstração geométrica, entre construção, não é? Portanto, de alguma coisa, e para além disso percebe-se que há aqui componentes, não é, projetuais que têm a ver, não é, com conhecimento técnico que está para além do saber plástico ou artístico, não é? Ou seja, ou que, no fundo, faz uma conjugação entre esses dois saberes. Portanto, ele foi convidado para ser responsável por uma componente, não é? Portanto, do pavilhão ou das salas da União Soviética que estavam na Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais de Paris, em 1925, e nessas salas o que ele decide fazer é criar um clube de trabalhadores, ou um clube para trabalhadores. Portanto, aqui, obviamente, há a questão, não é? Portanto, política, não é? Que tem a ver também com os salões, não é? Da burguesia e a tentativa de associar, não é? Portanto, os salões da burguesia ao próprio proletariado, não é? Criando, não é? Portanto, espaços também de lazer para o proletariado e para os trabalhadores em geral. E a proposta que ele faz, então, é a de criar um clube de trabalhadores, que seria um espaço de lazer e que estaria organizado através de várias secções ou várias áreas, não é? Por onde as pessoas se espalhariam, não é? E por onde poderiam usufruir de diferentes atividades. E faz, não é, nesse sentido, o projeto de todos os objetos e de todas as estruturas que essa sala, que esse clube teria no seu interior, e elas, efetivamente, através desses projetos, são construídas, não é? Nós, por exemplo, estamos aqui a ver o projeto das estantes, aqui é um expositor, não é? Onde estariam várias imagens e onde se poderiam passar, não é? Portanto, várias imagens. Aqui é o projeto de uma zona de jogo de xadrez, não é? E aqui, por exemplo, é claríssima essa ligação que se estabelece entre a abstração geométrica, não é? E a construção objetual. Portanto, no fundo, estas cadeiras, não é? E esta mesa, portanto, isto é uma vista lateral, e aqui, não é? Portanto, tem todo um entendimento que é um entendimento plástico, mas simultaneamente funcional, não é? Elas têm uma função concreta. Aqui também as cadeiras, não é? E vemos as cores utilizadas, não é? E estes contrastes entre o vermelho e o preto, que são muito próprios do construtivismo, do produtivismo, mas também, não é? Portanto, das abstrações geométricas. E, finalmente, aqui está, não é? Portanto, o Clube dos Trabalhadores, com todos os objetos que foram projetados pelo Rodchenko, desde as mesas, das cadeiras, os expositores, não é? Estes expositores. Tinha também uma sala, um espaço, não é? Para projetar filmes, não é? Um espaço para leitura. Portanto, há aqui uma ligação, não é? Que será das primeiras ligações a existir no século XX entre o pensamento plástico e artístico e o pensamento técnico, não é? Que estava muito mais associado a áreas como a arquitetura, a engenharia ou até o design, não é? Aliás,
neste caso concreto, não é? Nós temos até, de alguma maneira, o afunilamento das artes plásticas, não é? Para o caminho do design, não é? E de facto isso acabou depois por permitir outros desenlaces e outros desenvolvimentos que se fizeram posteriormente. Portanto, em jeito de conclusão, não é? Esta relação que eu aqui trouxe é uma relação que, sendo extraordinária, no sentido de que ela decorre de um contexto, não é, político-social muito específico, não é, e da resposta que os artistas pretendem dar a esse contexto político-social, há uma relação, não diria contínua, mas intermitente, que se vai estabelecendo continuamente entre o desenho técnico e as artes plásticas e visuais. E, por norma, não é, ao longo do século XX, essa relação estabeleceu-se sempre a partir deste conceito, que é o conceito de vanguarda, não é? Que tem em si uma série de componentes, não é? Que exigem um comportamento não apenas de inovação, de experimentação ou de provocação, mas exigem, não é? Portanto, uma atitude, um comportamento que tem também a ver com o próprio pensamento sobre as disciplinas e o pensamento sobre as fronteiras que se podem estabelecer ou não entre essas várias disciplinas. E, portanto, a diluição entre elas, não é, começa a acontecer, transformando muitas vezes, não é, as práticas artísticas em práticas híbridas a esse respeito, não é? E, de facto, estes exemplos, não é, demonstram que estamos na presença, não é, de práticas híbridas, não é, que misturam conceitos, misturam formas, não é, portanto, de pensamento, mas simultaneamente misturam também ferramentas, não é, que são conjugadas para atingir um fim, um objetivo, não é, portanto, muito concreto, que neste caso era, de facto, o construir uma nova sociedade e pôr a arte, não é, a trabalhar diretamente nessa construção. Fico por aqui. Temos também agora um período de debate, não é? Portanto, sobre as... Muito obrigada.